Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento. Nós começamos esse assunto há 2 semanas atrás, falando um pouquinho sobre a questão da paixão. E hoje a gente vai abranger e falar um pouquinho melhor, ou um pouquinho mais sobre os relacionamentos em geral e algumas mudanças que aconteceram nos últimos tempos com relação às questões do relacionamento. Vou começar agradecendo a Portal Me, Opa, deixa eu colocar aqui. Pela oportunidade, ao Júnior, a equipe toda, pelo espaço, pela confiança. Agradecer a todas as pessoas que vão participar dessa live. Vou pedir para vocês colocarem a região onde vocês estão. Boa noite, Marta. Boa noite, Rosemary. Sejam bem-vindas à live. Alexandra, boa noite. Então, hoje eu gostaria de fazer como nós fizemos da live passada. Muito obrigada. Boa noite, Adriana. Obrigada, Marta, pelo comentário. Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre algumas mudanças que aconteceram no relacionamento, nos últimos tempos, no modo como nós nos relacionamos. E eu gostaria que vocês, que fosse bastante interativo, que vocês podem colocar suas perguntas, seus comentários. Eu vou falar um pouquinho e depois eu retomo para fazer a leitura dos comentários, tudo bem? Mas vão me colocando, de onde vocês falam, de que região, para a gente saber, se eu for mais pessoal do Brasil, mais pessoal do Japão, tá bom? Então, para quem está falando do Brasil, bom dia, são 8h30 da manhã lá. E é notável de que atualmente os relacionamentos são diferentes do que eram antigamente. Não que o modelo de relacionamento de algumas décadas atrás não exista mais, não é isso. Mas eu percebo que existem várias combinações de relacionamentos e forma de nos relacionarmos diferentes do que tínhamos há alguns anos atrás. Aproveitando, eu vou pedir licença para vocês para beber água de vez em quando. Eu ainda estou um pouco fanha, desenvolvi uma tosse alérgica aqui no Japão, então já peço antecipadamente desculpas, se porventura a tosse aparecer. Então, o advento da internet, eu acredito que seja realmente o marco da diferença, na forma como nós nos relacionamos. É óbvio que se não fosse a internet, esse bate-papo que nós estamos tendo neste momento não seria possível, Lindaura, boa noite ou bom dia, E obrigada, Então, e isso fez com que nós mudássemos mesmo nosso jeito, de falar com as pessoas, de conversar, a questão, do acesso à tecnologia. Então, há 20, 30 anos atrás, ninguém tinha celular, e hoje todo mundo tem. Então, isso também fez com que a gente mudasse, a forma como a gente se relaciona. Eu estou usando o termo relacionamento, de uma forma bem ampla, assim, englobando as questões de amizade, o nosso relacionamento com os nossos familiares, entre pais e filhos, e também a questão do nosso relacionamento afetivo. Depois a gente especifica um pouquinho mais de acordo com o que vocês acharem mais conveniente, ok? Então vão colocando seus comentários e suas dúvidas para depois a gente retomar uma discussão, tá bom? Discussão no sentido positivo, tá? De falarmos a respeito do que ficar mais evidente. Então, a internet e a tecnologia aproximou as pessoas
no sentido de, por exemplo, né, para quem tem essa realidade de parentes e familiares aqui no Japão. Então, falar pelo telefone, e quando a gente fala pelo telefone e ouve a voz da pessoa, é mais próximo, né? A gente sente a questão da entonação, como a pessoa está, né? Assim, a questão da emoção. Então, é diferente do que você receber uma mensagem de texto, desculpa, ou mesmo uma carta, que, né, hoje em dia é difícil pessoas que ainda mandam cartas umas para as outras, né? E a internet facilitou, né? Então as pessoas hoje podem fazer chamadas de vídeo, elas têm, né, assim, uma facilidade maior de fazer uma ligação de áudio e de ouvir a voz da pessoa que está longe. Então tudo isso colaborou, né? Aproximou nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, é uma recorrente que se ouve de que a tecnologia acabou deixando os relacionamentos mais frios. Porque em vez de você ligar, é mais fácil você mandar uma mensagem. Às vezes é mais rápido, às vezes é mais prático. Então, tem sempre esses dois pontos para a gente pesar, né? Eu acredito que enquanto seres sociais, eu sempre retomo isso, porque nós somos pessoas, nós somos seres que precisam do outro, né? O relacionamento humano é o que nos torna, é o que resgata essa humanidade, né? Então, quando nós estamos conversando com um amigo, mesmo que esse amigo esteja às vezes passando por uma dificuldade, naquele momento nós estamos também nos desenvolvendo, né? Então, isso é bastante importante a gente sempre prezar pelos nossos relacionamentos. Até porque muitas coisas acontecem na nossa vida, a gente tem momentos em que acontecem coisas muito boas, momentos em que acontecem coisas não tão boas, né? E são as pessoas que estão ao nosso redor que vão fazer com que nós consigamos, né, ultrapassar essas dificuldades, ou com quem a gente vai compartilhar a nossa felicidade. Que ok, é muito gostoso você receber uma notícia boa, mas quando você conta para alguém que te ama e a quem você ama também, né, um amigo ou alguém da sua família, sua mãe, seu pai, seu filho, e a pessoa também fica feliz, a felicidade multiplica. Né? E quando você está triste, quando você divide isso com um amigo e ele te dá um colo, uma palavra de incentivo, né, um abraço, então isso diminui, né, faz com que a gente se sinta mais fortalecido, faz com que a gente se sinta acolhido, e isso, né, assim, é fundamental para a nossa saúde e para o nosso equilíbrio emocional. Nós estarmos bem com nós mesmos, mas também estabelecemos relações positivas com as pessoas que estão ao nosso redor. Uma coisa que chama bastante atenção para as pessoas que moram aqui no Japão, que são, né, assim, que vieram aqui tentando uma oportunidade de vida melhor, né, do que a situação que existia no Brasil, o que eu percebo é uma carência afetiva muito grande. Nós já falamos disso em outras lives, seja porque a forma como as pessoas se relacionam aqui é diferente da forma como a gente se relaciona no Brasil. No Japão, você dificilmente vai ver dois amigos, né, duas amigas japonesas se cumprimentando como nós nos cumprimentamos, né, enquanto brasileiros. A gente gosta de abraço, a gente gosta de dar beijo, e os japoneses ficam um pouco assustados, né, com esse nosso comportamento. Do mesmo jeito que nós também ficamos um pouco assim, né, assustados com o comportamento deles. Então, essa experiência de viver aqui no Japão, no Brasil, né, no Japão, ela traz, pelo menos, né, para mim, principalmente pelo fato de estudar o comportamento humano, uma reflexão muito grande sobre sobre as possibilidades do relacionar-se, né? Isso não significa que os japoneses têm uma qualidade de amizade menor do que a nossa. É somente uma forma diferente, mas que funciona para eles. Talvez não funcione para a gente, né? Mas para eles funciona. Então, para a gente perceber que às vezes a gente vem
a gente tem só um ponto de vista, né, do relacionamento, porque é baseado nas experiências que nós tivemos, na educação e no ambiente que a gente teve, né, durante toda a nossa vida. Mas quando você se depara com uma realidade diferente, uma sociedade diferente, uma forma diferente de relacionamento, você começa a perceber que, nossa, olha, talvez, né, ou talvez não, é possível ou que existam, né, outras formas de se relacionar, algumas às vezes que a gente nem conceberia, né, nem pensaria a respeito, mas que a gente se depara com isso, né, nas experiências que a gente tem durante a nossa vida. E então, né, continuando nessa questão das mudanças, hoje a gente tem uma questão de relacionamento de pais e filhos que é diferente. As crianças são mais questionadoras, talvez, mas a gente sempre teve a época dos porquês. Mas eu acredito que antes a gente perguntava alguma coisa, ou perguntava o porquê de algo para os nossos pais respondiam da forma que eles queriam e ok, né? Dificilmente a gente entrava num embate, mas eu percebo que hoje as crianças têm uma percepção, um raciocínio muito mais aguçado, né? Então eles têm uma compreensão diferenciada de mundo, eles têm uma leitura diferente e eles fazem questionamentos que a gente para e fala assim, nossa, como é que eu vou responder isso agora? Né? Tão pequeno, o que está me perguntando isso? Né? Então acho que todos os relacionamentos nas últimas décadas, né, 2 ou 3 décadas, sofreram grandes mudanças por conta das mudanças sociais. E isso é natural, né, que aconteça. Porque né, o desenvolvimento humano e a dinâmica do ser humano vai acompanhando o ambiente onde ele está inserido. Né? Deixa eu ver aqui a questão dos comentários. Vamos lá. Essa tocinha tá bem chata, né, gente? Deixa eu ver aqui, que acho que é mais fácil. Boa noite, Bruna, seja bem-vinda. Boa noite, Júnior. Boa noite, Eduardo. Depois eu vou pedir pro pessoal do Portal Me deixar fixado nos comentários da minha página no Facebook. E se vocês posteriormente tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum outro comentário, fiquem à vontade que em breve, logo em seguida, né, eu respondo vocês. Bom, então vamos lá. Entrando um pouquinho, né, na questão dos relacionamentos afetivos, eu vou pedir para vocês me responderem uma pergunta, né? Pensando então nisso que a gente falou até agora, né, das mudanças na sociedade, das mudanças no relacionamento, na internet, nas redes sociais de relacionamento, inclusive, né, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês acreditam que existe uma palavra que define o tipo de relacionamento que se espera hoje, né? Assim, pensando nas suas próprias experiências, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa ou fazer fazer alguma outra pergunta, né? Assim, não relacionada, né? Relacionada ao relacionamento, não. Referente ao relacionamento, a relacionamentos, né? Podem ficar à vontade, mas eu gostaria que vocês colocassem, né? Então, uma palavra que define, pode ser a palavra que você define como importante num relacionamento, ou pensando num relacionamento de uma forma geral, não somente nas experiências próprias, né? Alguma palavra, algum termo, né, que vocês acreditam que seja o mais importante hoje em dia, né? Oi, Flávia, boa noite. Oi, Kiyomi, boa noite. Sejam bem-vindas, né? Que eu li vários artigos, né, inclusive artigos acadêmicos que falam sobre as questões das mudanças, né, nos relacionamentos. Eu percebo que hoje a gente tem uma abertura maior
para falar a respeito disso. Não que as coisas que existem hoje não existiam antes, mas eu acredito que tá mais aberto, né? Mais aberto no sentido de estar ali, à luz do dia, perceptível para todas as pessoas, né? Então, nós temos a questão da influência das mídias, como TV, como internet, como jornal, como cinema, né? Falando de uma forma mais aberta sobre relacionamentos, falando de uma forma mais aberta sobre sexualidade, e aí todas as formas, e aí todos os gêneros, todas as orientações, todas as possibilidades de vivenciarmos, né, a questão da sexualidade, e eu percebo que é de uma forma mais aberta, né? Então, boa noite, Minoru. Então, o Minoru falou respeito, a Bruna falou sinceridade. Alguém mais tem algo que pode complementar, né, sobre o que é importante, ou um termo que define o tipo de relacionamento que se espera hoje, ou que se busca hoje? Então, acho que assim, um dos artigos, né, podem continuar respondendo, tá, gente? Um dos artigos que eu li, mais interessantes, né, falando sobre as mudanças nessa questão do relacionamento, diz que foi, assim, notável, né, que o relacionamento hoje, principalmente entre os jovens, que as jovens, né, já não acreditam mais tanto naquela questão do príncipe encantado, né, porque é uma pessoa perfeita. Até porque ninguém é perfeito, nenhum de nós, né? Então, de que o amor, porque o amor continua sendo o pilar de todo relacionamento, né? Mas que agora já não é mais um amor de necessidade. Aquela questão de, não, eu vou ser feliz quando eu me casar, ou quando eu encontrar a pessoa certa, porque a felicidade está no outro, né? E que, na verdade, o amor de hoje, o relacionamento de hoje, né, tem uma base, de acordo com uma psicóloga também, né, que fala sobre a terapia cognitivo comportamental, ela fala que é um amor de desejo, mas não necessariamente a questão do desejo sexual, única e exclusivamente, né, mas do desejo de estar junto. Então, a palavra que ela utilizou, né, para definir o relacionamento ideal, digamos assim, ou da atualidade, é parceria. Então, é aquela pessoa, né, como a Rosemary falou, companheirismo, o Júnior falou comunicação e respeito. Boa noite, Mia, que seja bem-vinda, né, que eu me tá falando sobre o perdão, sobre a compaixão, né, então ela usa esse termo de parceria, porque, na verdade, né, a busca das pessoas hoje num relacionamento é alguém que possa caminhar junto, né, que esteja ali disponível e disposto a enfrentar os momentos ruins, tanto quanto aproveitar os momentos bons, né, porque às vezes a gente se perde um pouquinho nisso, né, de, então, surge uma dificuldade, então talvez não é para dar certo, mas o que faz um relacionamento dar certo? Né, então, de acordo com esse artigo, é o esforço das pessoas envolvidas em fazer dar certo. Aceitando que o outro tem falhas, de que ninguém é perfeito, de que nós também vamos cometer falhas, mas de que a intenção e o desejo de permanecer junto, porque a companhia é muito agradável, porque é uma pessoa que te respeita, porque é uma pessoa que demonstra confiança e em quem você pode também confiar, uma pessoa companheira, uma pessoa justa, uma pessoa
para quem gosta de gente divertida, divertida, para quem gosta de gente mais quietinha, mais introvertida. Então, assim, uma pessoa que tem qualidades que sobrepõem, né, os defeitos que a pessoa tem. Então, eu achei muito pertinente esse termo parceria, né, porque um relacionamento, ele é um acordo comum de que, bom, ok, eu gosto de estar junto com você, então, não que eu precise estar junto com você. Que essa ideia romântica, né, lá de trás, de que a gente precisa do outro para estar pleno, de que a gente precisa do outro para ser feliz, ela vem principalmente entre os jovens caindo um pouco por terra. Né? Então a gente consegue ter uma reflexão diferente do conceito de felicidade, mas principalmente do conceito de que é importante nós manifestarmos esse desejo de estar com o outro, né, para fazer com que o outro se sinta realmente envolvido, né, nesse relacionamento. É engraçado a gente falar isso, né? Então eu preciso falar para o outro para que ele se sinta parte, mas é a maior verdade, né? Quando a gente deixa de falar, e aí o Júnior usou um termo, né, que é comunicação. Então, quando a gente deixa de expressar os nossos sentimentos, quando a gente fica acreditando que o outro vai adivinhar o que a gente está pensando, isso não existe. Né? A gente precisa criar um canal de diálogo, de comunicação o mais objetivo e direto possível quando estamos nos relacionando com outra pessoa, né? Então vamos pensar no tanto de desencontros e de desafetos que a gente acumulou durante a vida por conta disso, por conta de não nos comunicarmos de forma adequada, porque a gente, né, jogou uma indireta, como a gente costuma falar, e o outro não entendeu porque não fez sentido para ele. Pode ser, às vezes, desculpa gente, dá licença. Então, a gente precisa, né, aprender a ser um pouco menos sensível, às vezes, né, a algumas palavras, de tentar desenvolver a empatia, de pensar, poxa, por que será que ele me tratou desse jeito? Ou por que será que ela falou assim comigo? E isso a gente consegue através do diálogo. Então, no meio de uma discussão, às vezes o diálogo não acontece. Então é importante, né? Olha, a gente conversa depois. Então, interrompe ali o processo, né, de discussão, de briga, reflete, né, faça uma reflexão, reflita a respeito disso, do que aconteceu, e depois senta para conversar com calma. Né? Lógico, a gente não vai conseguir, às vezes, fazer isso o tempo todo, até porque, né, às vezes as coisas acontecem, a gente está ali, né, como se diz, no calor do momento, e fala muitas vezes coisas que depois a gente se arrepende. Então, né, essa noção da parceria, né, de você ter uma pessoa que está ali, né, junto com você, para o que deve mesmo para o positivo quanto para o negativo, é uma das formas que a gente encontra mais saudável, né, de relacionamento atual. Um outro fator, né, que é levantado é a questão do respeito da individualidade. E a gente tem um pouco de dificuldade né, a gente quer que respeite a nossa individualidade, mas será que a gente também faz isso pelo outro? Como eu disse, nessa época essa era digital, alguns conceitos ficaram muito frágeis, né, como a questão do conceito da confiança, do conceito da traição, do conceito do limite até onde eu posso ir para não invadir o espaço do outro, né? Então, eu percebo muitas discussões de casais por conta disso aqui, né? Então, o celular é uma coisa, né? Quando a gente está falando de relacionamento, senha para lá, é senha para cá. Não,
meu marido acessa, minha esposa não pode ver, né? Então tem aquelas coisas assim. E por que a gente se torna, né, assim, refém disso, né? Será que é porque a gente, então, de repente, mudou esse conceito que nós tínhamos, né, de valores dos nossos pais, e talvez uma conversa pode ser considerada ou não uma traição, né, um flerte. Então são muitas questões que às vezes a gente não para pensar, porque a gente também não quer discutir a respeito disso, mas que eu percebo, né, dentro do atendimento, né, dentro do que a gente percebe de mudanças mesmo, né, na forma da dinâmica das famílias, né, dos casais, são essa questão do celular, né, da internet, das redes sociais, causa bastante conflito. Então, eu percebo que o mais importante é a gente conseguir realmente ter essa conduta, né, que nós gostaríamos que o outro tivesse conosco. Então, se eu quero liberdade para poder falar sobre, assim, com qualquer pessoa, sobre qualquer assunto, então eu tenho que deixar isso de uma forma muito, muito transparente, né? Quem estabelece os limites somos nós, com relação a qualquer pessoa que venha a se relacionar conosco, né? Então, se eu acho que, de repente, o meu marido, o meu namorado, né, fizesse tal coisa, eu ia me sentir constrangida, eu ia me sentir chateada, então, por que eu faria, né, essa mesma coisa? Né? Então, boa noite, Viviane. Ela está comentando que a Viviane está dizendo, Viviane Gomes Yonezawa, que a questão do respeito à individualidade é um fator primordial, né? Então, você pode ter as suas amigas, o seu marido pode ter os seus amigos, a sua esposa pode ter essas amigas, né? A questão é realmente desenvolver e investir nessa relação de confiança e de diálogo, né? Para que não tenha, sabe, essas coisinhas que vão desgastando o relacionamento todos os dias, né? Então, é um comentário ali, é uma brincadeira depois é outra brincadeira. Então, isso vai minando essa relação de confiança. E eu acredito que uma vez que a confiança que você estabeleceu na outra pessoa, ela se quebra, né, é difícil de você conseguir resgatar, né? Não estou dizendo que é impossível, mas é um processo, né? E às vezes pode ser um processo longo, né? Então, vou ler o comentário da Marta, que diz que acredita que o celular não faz ninguém trair. Traição sempre existiu, o celular facilita e vai da índole de cada um, né? Como eu disse, as noções e os conceitos, né, de traição, do que pode, o que não pode fazer, isso é algo que precisa ser estabelecido realmente entre o casal, né, as pessoas envolvidas no relacionamento. Então, só que se essa conversa não existe, então fica tudo muito solto, né? Então, sabe aquele ditado, né? O combinado não sai caro? É mais ou menos isso. Então, você fala a respeito de coisas que te incomodam, você ouve do outro e através, né, do diálogo entram num consenso, num acordo, né? De, então, né, o nosso relacionamento vai funcionar se a gente agir dessa forma. E ambos, né, podem, assim, através do próprio comportamento, realmente fazer com que a coisa funcione, dê certo, né? Então, é um esforço bastante grande, né? O relacionamento nunca é fácil, independente de qual ele seja. Se é de pouco tempo, de muito tempo, sempre vão existir algumas dificuldades, né? Mas aos poucos a gente vai conseguindo se adequar de acordo com a intensidade, né, e o esforço que a gente faz para que esses pequenos conflitos eles se resolvam, né? Boa noite, Cláudia, boa noite, sejam bem-vindos à live. Ok. Vamos lá, que eu me percebo, principalmente se frustram, porque não falam o que esperam. Não diz diretamente o que quer e cria um momento. E quando não acontece,
Quando não acontece, começam as cobranças. Ah, então, bom, nós mulheres e homens são diferentes, ponto. Não precisa nem ser um grande cientista para poder perceber isso. Com relação à questão emocional, principalmente, não estou generalizando, nem não estou dizendo que nós todas somos iguais, mas as mulheres têm uma tendência a ter uma percepção mais aguçada, né, uma sensibilidade maior. E a gente insiste, né, em algumas vezes, de acreditar e de esperar do outro algo que é nosso. Na verdade, isso eu acredito que seja a maior fonte de frustração do ser humano. Não só das mulheres, mas do ser humano como um todo, né? Nós sempre esperamos do outro, nós criamos uma expectativa a partir de, assim, do nosso próprio conceito de comportamento. Então, por exemplo, como ela está dizendo, né? Olha, no meu aniversário eu queria jantar com você num lugar especial, eu gosto de flores. Mas aí você não fala. Você não fala que você gosta de flor, você não fala, né, que você gostaria, que você viu um restaurante que você gostaria de conhecer, ou uma viagem que você gostaria de fazer. E aí você só espera, né? Aí o outro pensa, nossa, é aniversário dele ou dela, né? Vamos fazer uma coisa diferente. Mas aí ele planeja uma coisa que é totalmente diferente do que você espera. Porque para ele ou para ela é algo que seria muito legal, né? Então a gente faz para o outro o que a gente espera para a gente. Então, ok. Muitas vezes a gente se sente feliz porque, né, se mobilizou, investiu tempo, pensou, teve todo um carinho, um preparo, e pode ser algo muito simples, né? Um bilhete, um recado, uma flor, uma rosa, enfim, qualquer coisa que seja, né? Numa data especial. Mas assim, se a gente não expressa o que a gente gostaria, a gente fica frustrado, a gente fica bravo, fala, nossa, tudo bem que foi um negócio legal que ele fez, mas nada a ver comigo, né? Então, eu acho que nesse sentido, volta, né, naquele ponto que, de uma forma muito pertinente, né, o Júnior comentou, a comunicação. Ok, nós temos essa ideia romântica, a gente gosta de ser surpreendido, tanto homens quanto mulheres, é legal. Mas também é legal você poder expressar o que você quer, você também poder expressar o que você sente. E isso é a respeito da sua própria individualidade. O outro, nem a gente mesmo, às vezes, nos surpreende com as nossas próprias atitudes. Quem dirá esperar que o outro saiba tudo sobre nós? Não vai saber. Nem a gente mesmo sabe. Então, tudo bem, você não pode às vezes a gente fica um pouco constrangido de pedir, né? Olha, no meu aniversário eu quero ir em tal lugar. Não importa se você gosta ou não, não é isso, né? Mas é de falar as suas preferências, de fazer um comentário, de conversar e de combinar. Olha, eu vi um restaurante que eu achei muito legal, né? Eu gostaria de conhecer. O que você acha da gente ir no meu aniversário? Eu acho que seria legal. Então, assim, né, a gente pode fazer isso de uma forma tranquila, né, assim, bonitinha, né, delicada. Não que seja alguma coisa, uma imposição, né, mas a gente pode expressar de várias formas, né, as nossas ideias, as nossas ambições, os nossos sonhos. E isso é uma coisa que fortalece, né, essa questão da parceria. Uma coisa é você ter um sonho próprio, e eu acredito que todas as pessoas devem ter grandes sonhos para você mesmo, para a sua vida ter um sentido, ter um propósito. O outro também tem os sonhos dele, né? Relacionamento bom é aquele que juntos conseguem desenvolver sonhos, né, em conjunto, mas que não necessariamente precisam abrir mão dos próprios sonhos, né?
para fazer o relacionamento caminhar, né? Então, boa noite, Érica. Boa noite, Ergeno. Tudo bem? Seja bem-vindo. Então, esse respeito à individualidade começa pela gente mesmo. Mas a gente tem um modelo muito diferente de relacionamento. Cada um viveu uma história, os nossos modelos são os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, as pessoas que estavam próximas a nós quando nós éramos crianças, que é quando a gente aprende, né, que as pessoas se relacionam, que em algum momento da nossa vida, porque a gente também é socialmente motivado a isso, é estimulado a isso. E aí, por conta disso, né, no dia 29, né, a próxima live vai falar sobre exatamente essa estimulação, essa cobrança que existe, porque é uma cobrança social de que a gente precisa estabelecer um relacionamento até certa idade, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o tabu da solteirice, né, na próxima live, no dia 29, anotem aí, espero vocês, né, nessa live. Mas então a gente tem esse condicionamento, né, de que, então em algum momento da minha vida eu vou me relacionar com alguém. E não necessariamente isso vai acontecer, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso no dia 29. Mas, assim, né, voltando, então a gente tem esses modelos de relacionamento e agora nós temos que, enquanto pais, né, nós temos que orientar e conhecer realmente, pensar a respeito dos relacionamentos de atualmente, justamente para a gente poder fazer com que os nossos filhos possam tirar dúvidas a respeito disso, né? Deles ficarem um pouco confusos, talvez, de não saber lidar, né, com o que estão sentindo, das cobranças que os colegas, né, do grupo também fazem. Então, acho que é bastante importante a gente pensar em como poder realmente orientar, né, as crianças que estão ao nosso redor sobre essa questão do relacionamento. Porque hoje, do mesmo jeito que nós, na nossa infância, tivemos acesso a várias configurações, mas que até pouco tempo atrás eram meio que todas parecidas, hoje não. Hoje a gente vê várias configurações de família, né? Então a gente vê casais homoafetivos, a gente vê filhos de pais separados, a gente vê guarda compartilhada, então o filho passa uma parte do tempo com a mãe, uma parte com o pai, né? As pessoas se separam, desenvolvem novos relacionamentos, desses relacionamentos surgem outros filhos, então tudo isso acaba sendo muito, assim, bem mais evidente hoje, bem mais comum, talvez. E aí, por conta disso, a gente precisa estar preparado para falar a respeito disso, sem julgar, né? Eu acho que o conhecimento, ele traz essa possibilidade da gente evitar fazer um julgamento de forma precipitada e, às vezes, de forma preconceituosa, por ignorância, né? Por não conhecer e por não saber mais a respeito disso. Bom, vamos voltar aqui aos comentários. Boa noite. Bom dia, né, Rafa? Rafa Santos, acho que está no Brasil. Seja bem-vinda. A Bruna Oliveira diz que os casamentos duram menos. E ela diz que acredita cada dia menos no amor romântico. Realmente, o amor que era idealizado, né, também fazia parte de uma configuração de uma sociedade diferenciada, né, em que, às vezes, era a convivência, era o estar junto que fazia com que o amor, ou respeito, ou um sentimento mais nobre acontecesse, né. Então, existe sim uma estatística, inclusive, do aumento significativo do número de separações, né, de divórcios, eu acredito no Brasil, né, eu não sei aqui no Japão, mas o Japão tem algumas peculiaridades de relacionamentos que, quando eu tomei conhecimento, eu realmente estranhei muito, né, eu acredito que todos que estão aqui já tenham ouvido histórias como essa, né, de casais que, né, marido e mulher,
que tem uma vida tranquila, né, assim, de companheirismo, de gostar de fazer juntos. Os casais aqui no Japão têm algumas coisas muito engraçadas, né, como, por exemplo, se vestir da mesma forma. Tem até um termo, eu não vou lembrar agora, mas depois eu pesquiso e coloco. De casais que se vestem igualzinho, assim, é muito engraçado da gente ver. É bacana, né? É uma outra forma, como eu disse, de se relacionar. E de repente você, né, eu ouvi, inclusive, né, do próprio casal, de que depois que a mulher teve filhos, o marido e a esposa passaram a dormir em quartos separados, né? E que é uma prática bastante comum. Eu falei, como assim? Né? Mas é que é uma outra forma, né? Como eu disse, para eles funciona, para eles faz sentido. Né? A mulher que se torna mãe muda de papel, né? Dentro da dinâmica familiar. E isso pra gente, enquanto, né, brasileiro, é um pouquinho difícil da gente compreender as razões disso. Então, essa questão da parceria é algo muito subjetivo, né? O que significa ser parceiro para você? Às vezes é alguém que realmente vai estar ali, sempre com você em todos os programas que você quer, que gosta das mesmas coisas. Até essa ideia que nós tínhamos, né, que nós ouvimos muito, de que os opostos se atraem, tá caindo por terra, porque na verdade, quanto mais afinidade você tiver com a pessoa, a possibilidade de vocês darem mais certo é maior. Uma pessoa que adora viajar, se relacionar com alguém que não gosta de viajar, chega uma hora que você fala, e agora, né? O que eu faço? Então, essas afinidades, elas facilitam, né, os relacionamentos. Boa noite. Em Toyota, né? O Edwin, acho que é Edwin, assim que pronuncia seu nome, Gomes, né? Ikeda. E a Marta diz que as pessoas estão menos tolerantes, não querem enfrentar o problema e acham mais fácil separar por orgulho e insatisfação. É um pouco de tudo. Bom, não dá para generalizar e dizer que só existe uma razão, né, para separações. Eu acredito que é um conjunto de coisinhas. Né? Por isso que a comunicação é tão importante. Então, é uma coisinha que acontece hoje, aí você não fala. Acontece outra manhã, aí não fala. Acontece outra manhã, né? E aí, de repente, aquele amontoado de coisas não chega, né, um momento em que se torna realmente insuportável, insustentável. E aí a pessoa já não tem mais como conseguir corrigir, né? Eu percebo que muitas vezes as separações acontecem pela falta de organização das pessoas, né? Do lidar com essas situações desagradáveis, esses desencontros e esses conflitos, né? Se a gente, quando organizar um relacionamento, é como cuidar da nossa casa. Se a gente deixa de limpar durante semanas, a gente vai ter um trabalhão para limpar, né? A mesma coisa no relacionamento, é todo dia. Se quando acontecer alguma coisa, você não se dispor, separar um tempo para poder conversar e resolver, aquilo vai ficar acumulado. Pode ser que você, no momento, falar, isso é bobagem, deixa isso pra lá. Mas é uma bobagem hoje, depois outra, depois outra, depois outra, quando você vê, você tem um caminhão de bobagens. E aí o caminhão se torna muito pesado para você carregar. Então, por isso, assim, desenvolvam, né, promovam o diálogo, né, com a pessoa com quem você está se relacionando. Seja o que a gente chama de assertivo. Então, olha, não é para brigar, né, chegar já, não é assim. Por isso a gente recomenda que se faça no momento em que você esteja mais tranquilo. Mas é chegar e conversar, falar, olha, o que aconteceu ontem me deixou chateado, ou chateada, ou triste, ou magoada, ou ferida, enfim. Exponha o que você sente para outra pessoa. Pode ser que ela não tenha percebido, né? Eu sempre comento com, né, as minhas amigas de que os homens, eles realmente acreditam quando a gente fala sim e não. E quando eles respondem que eles estão pensando em nada, eles realmente estão.
né? Existe uma questão neurológica envolvida. Os homens conseguem ter uma habilidade, digamos assim, né? Que as mulheres, por conta do próprio desenvolvimento do nosso cérebro, a gente não consegue ficar pensando em nada ou ficar muito tempo, né? Assim, sem poder ficar matutando, né? Então, assim, se uma pessoa te pergunta, né? Isso mais voltado para as mulheres. Se o homem te pergunta, está tudo bem? E aí você fala assim, ó, bem não tá, mas eu vou falar que tá tudo bem. E você responde que sim, ok. Mas aí a gente fica brava porque ele fala assim, nossa, eu respondi sim, ele nem falou nada. Mas você respondeu sim, por que a pessoa ia perguntar alguma coisa a respeito? Né? Então volta naquela questão de que a gente precisa ser objetivo, a gente precisa ser direto, a gente precisa ser claro na nossa comunicação. A comunicação existe quando a gente manda uma resposta clara para o outro e o outro recebe. Se você manda uma resposta que na verdade não é a resposta que você deveria dar ou gostaria de dar, é muito arriscado, né? Ficar esperando que o outro faça essa interpretação, às vezes tão sutil, de que na verdade você está falando o contrário, né? Boa noite, Leila. Boa noite, Edson. Boa noite, Célia. Sejam bem-vindos. Então, realmente, a parceria, né, o respeito, a confiança, o amor são fundamentais. Mas eu realmente, assim como o Júnior, acredito que a comunicação é o fator que mais favorece um relacionamento acontecer de uma forma saudável, né, de uma forma plena, para que as pessoas elas estejam felizes, né? Lembrando sempre que a felicidade é um estado de espírito particular, nosso, único, né? Então nós somos responsáveis pela nossa felicidade. E que os relacionamentos hoje, né, a maior busca é por essa pessoa que está ali porque quer estar. E que sabe que vai ter dificuldades, e que sabe que vão acontecer obstáculos, mas mesmo assim ela decide ficar. Então, é esse desejo, o desejo de estar junto, que mobiliza os relacionamentos, que faz com que eles realmente sejam frutíferos, que eles sejam prósperos, né? Porque você sabe que naquele momento podem acontecer coisas ruins e vão acontecer dificuldades, mas que o outro foi uma escolha sua e que você foi uma escolha do outro, né? Então isso, dentro da saúde emocional do casal, é fundamental, né? A gente ter essa certeza. Então ele sabe que hoje, né, não foi eu vou fazer ele saber que hoje não foi um dia bom. Então a pessoa, né, vai ali, né, assim, acolher da melhor forma, né? Ai, desculpa. Então a gente, às vezes, isso daqui a alguns anos, alguém pode ver essa live ou ler a respeito, né, desses relacionamentos e falar que, né, a gente estava viajando, que não tinha nada a ver, né, o que a gente estava falando. Como nós temos, em alguns momentos, essa ideia do amor romântico, que era uma viagem, era uma ilusão, era, né, uma coisa que as pessoas idealizavam e eram infelizes por conta dessa idealização. Muitas vezes, realmente, nós nos tornamos muito amargurados, muito frustrados por uma expectativa muito grande que a gente cria sobre algo que, na verdade, é pequeno. É simples, né? É complexo, mas é simples. Quando você se permite gostar de alguém, a gente falou na live anterior, né, a gente se apaixona, a gente fica assim, um pouco alterado em algum momento, mas depois passa. Então, esse investimento de tempo, essa dedicação que a gente exercita para o relacionamento, é o que vai promovendo o nosso autoconhecimento, o conhecimento do outro, e faz com que a gente consiga, então, estabelecer, né, essa
essa realidade do relacionar-se nos tempos de hoje, com todos os outros papéis que a gente precisa fazer, né, e viver, como o papel de filha, papel de irmã, papel de mãe, o papel de pai, papel de trabalhador, né, de estudante, enfim. Então a gente tem várias atividades, né, durante o nosso dia. E aí o relacionamento, ele tem que ser algo muito prazeroso, alguma coisa que te renova, né, que faz com que você se sinta bem, faz com que você exercite as suas melhores habilidades, né, para poder realmente promover um ambiente favorável para esse relacionamento acontecer. A Marta tá falando que hoje é dia de DR. Não, Marta, não é para ter DR, não. Pense a respeito, né, do seu próprio comportamento, do seu próprio movimento, né? Não sei se você é casado, não, mas enfim. Isso é uma coisa que vocês podem responder, né? Das pessoas que estão assistindo, quem é casado, quem é solteiro, né? Ou outro estado civil, está namorando, né, para poder saber também. E se quiser, né, lógico. Mas assim, né, assim, a gente precisa primeiro olhar pra gente, né, porque também é muito fácil apontar, é muito fácil a gente julgar o outro ou só colocar a culpa do outro. Às vezes a gente faz isso, né? Então a gente primeiro precisa refletir e pensar sobre o nosso próprio comportamento, a nossa própria conduta, para depois conseguir fazer esse diálogo de uma forma franca e de uma forma justa, né? Boa noite, Dé, seja bem-vinda. A Rafa Santos está dizendo, na verdade, falta muito diálogo entre os casais e principalmente a compreensão de ambas as partes. Tudo sempre se resolve com uma boa conversa e principalmente respeitosa. Essa live veio muito boa hora para mim. Obrigada, fico feliz, né, com a participação de vocês. Fico feliz que vocês gostem, né, do tema. Eu vou pedir para vocês compartilharem essa live, né, como a Rafa falou, às vezes foi bom para ela, então ela compartilha e isso pode ajudar uma outra pessoa também. E de vocês sugerirem, né, novos temas para a gente poder sempre abranger, né, da melhor maneira as dúvidas que a comunidade tem. E a Marta estava fazendo uma pergunta. Você, como psicóloga, consegue lidar com o seu parceiro? Tem muitas piadinhas, inclusive, a respeito disso, né? Eu li uma no Facebook essa semana dizendo: case-se com uma psicóloga. Quanto maiores forem os seus problemas, mais interessada ela vai estar por você. Não sei se é tão verdade. Eu acho que a gente, às vezes, muito conhecimento também atrapalha, né, nos relacionamentos. Às vezes a gente se torna um pouquinho mais exigente, talvez, né? Mas a gente é humano, né? Não é porque é psicólogo que não vai sofrer por amor, não é porque é psicólogo que não vai ter DR ou que não vai ter dificuldades no relacionamento. Isso é uma coisa que eu sempre prezo bastante, né, nesse respeito à minha própria individualidade, de que antes de eu ser a psicóloga Juliana Nakazaki, eu sou a pessoa Juliana Nakazaki. Então, existem também esses outros papéis que eu preciso, e não só eu, mas todos os psicólogos, né, e todos os profissionais, na verdade, a gente precisa aprender a lidar. Claro que talvez a gente tenha um olhar diferente, até porque a nossa formação e a nossa profissão exige, né, que nós tenhamos esse olhar diferenciado para o outro, e isso pode facilitar ou pode dificultar. Acho que vai depender da pessoa. Bom, gente, o Júnior, né, o pessoal do portal já colocou fixou nos comentários a minha página no Facebook. Eu gostaria muito mesmo de agradecer pela participação de todos vocês. Essa live foi muito gostosa, foi muito delícia de fazer. Eu acho que quando fica mais interativo, né, a gente vai se aproximando mais, vai ficando mais legal, né, de responder as perguntas de vocês. Agradeço muito mesmo por todos os comentários, pela participação. Agradeço novamente ao Portal Me, né, pela confiança e pela oportunidade.
Espero encontrar todos vocês, então, na live do dia 29, que vai falar um pouquinho sobre a questão dos solteiros, né, e dessa escolha, né, que tem se tornado também bastante comum, não só entre os homens, mas também muito evidente entre as mulheres. E que a gente vai falar também, né, então, nessa live, como é que a gente vai fazer para lidar com essa pressão, né, da sociedade, dessa escolha, né, sobre manter-se ou estar ou ser solteiro. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu não sou solteiro, eu não tô solteiro, eu sou solteiro, ou não, eu não sou, eu sou solteiro, mas eu estou, né? Então, cada um vai lidar de uma forma muito particular também com esse sentimento, com esse status, né, com essa situação. E é sobre isso que a gente vai falar, então, na live do dia 29, nesse mesmo horário, 8h30 da noite para quem está no Japão e 8h30 da manhã para quem está no Brasil. Um grande beijo para todos, uma ótima noite. Espero que eu tenha respondido todos os comentários. Mas vou voltar a todos eles e se tiver algum sem responder, eu, né, me comprometo a responder todos e peço desculpas, né, por isso. Mas muito, muito obrigada. Desculpa novamente pela tosse, né, eu sei que é muito ruim, mas quem tá aqui no Japão sabe que essa época de Kafunshou é muito ruim, então felizmente o meu nariz, né, e o olho não pegou, mas a garganta tá sofrendo um pouquinho. Então, ótima noite para vocês, ótimo dia para vocês e nos vemos na próxima. Até mais!